pelo que eu leio, assim, que eu li, pra se formar um serial killer, né? O cara, primeiro que ele nasce já com não é deformidade, eu não posso falar. Ele já cresce ele já nasce com um cérebro diferente de nós, pessoas normais, que são normais. Então, ele já tem essa deficiência no cérebro dele de sentir empatia e remorso pelas pessoas. Ele já nasce com essa deficiência. Só que nem todo psicopata, que é quem nasce com o cérebro assim, quer dizer que o cara vai ser um assassino, entendeu? É todo um conjunto. O cara nasceu com o cérebro alterado e aí tem o processo da vida dele, né? Como ele foi criado, se ele sofreu abuso, se ele teve influência... Às vezes até uns traumas. Droga. Né? Aí depende toda... Por isso que tem muitos psicopatas por aí que não são assassinos. Tem muita gente que é psicopata e não é assassino. Que tem sangue frio, que é calculista, que não tem empatia, não tem remorso, mas não mata ninguém. Não quer dizer, né, que todo psicopata é um assassino. Mas talvez se tivesse uma possibilidade, dependendo da ocasião. Ocasião. Cancela para com a bebida aqui, ó. Não dá, produção. Sem ceba, Bruno. Isso aqui era Guaraná, não era? Calma, tem cachaça depois. Tem cachaça depois. Helder, um abraço. Mas dependendo da ocasião. Não consigo falar, minha língua é presa. Talvez poderia acontecer, né? Porque ele já tem as ferramentas. Vamos supor que num caso que ele necessite, vamos supor uma emergência dele, um caso de risco, talvez ele faria. Ah, sim. Sim. Ele colocaria em prática. Sim. Não pensaria duas vezes. Tipo, já que é pra me defender, eu vou matar. Ah, sim. Bem tranquilo, assim. Sim. Acredito eu, né? Acredito também. Concordo com a sua ocasião. E quando tu... Ocasião. Sou francês, Ocasião, né, vale? E quando tu começou a fazer vamos supor, quando tu abriu ali o canal ali, tu começou, agora eu vou engajar nisso aqui. Tu foi mais a fundo em muitos outros mistérios, assim, coisa. Porque uma coisa que eu vi do teu Instagram... Aí, ó. Viu? Cancela aqui também. Cancela aqui. Cancela energético. Uma coisa que eu vi do teu Instagram, que eu acho muito massa, é as aparições ali, sabe? Eu acho muito triste ver isso, meu. Eu não sei porquê. Tá ligado? Inclusive, tem um do teu lado. Meu pai. Então... Então de boa. O pai. Uma coisa que eu acho muito massa é ver isso. E, tipo, tu teve que ir mais a fundo, assim, procurar muitos outros casos, ou tu já sabia da maioria já, assim, que tu fala hoje? Porque eu acredito que tu vai atrás, né, também, pra saber mais. O pessoal aí que me conhece sabe que eu sou espírita, né, então... É mesmo? Eu já venho já de alguns... Não, eu não tenho ainda... Não tenho esse dom de... Quer dizer, eu já vi. Né? Daí já é um assunto mais polêmico, né? Mas... Quer ver o copo esvazia? Daí eu quero ver nego chorando. Não, tá louco. Mas, assim, eu não quis me aprofundar, assim. Mas por eu ser espírita, eu tenho essa sensibilidade pra algumas coisas, não pra ver, né? Lógico. Sim. Mas eu já vi. Até eu conto no canal, tem um vídeo meu lá sobre paralisia do sono. Isso aí. Da paralisia do sono. E ali eu conto o meu processo, né? Antes de eu contar da paralisia, eu conto o processo de como que eu comecei a acreditar nisso, né? Que nem eu falo, a gente acredita no que a gente passa, né? É verdade. Então, não tem como julgar os outros. Tu é ateu, por que tu é isso, por que tu é aquilo? Cada um acredita naquilo que faz sentido pra si, entendeu? A gente não pode julgar. Se isso tudo aconteceu comigo por isso que pra mim faz sentido, entendeu? Por isso que a gente não pode julgar, né? E comigo foi bem doido, assim. Porque, tipo, eu tinha acho que uns 20 anos e eu não... eu fui batizada na católica, sim. Mas eu não tinha, assim, com 20 anos eu não frequentava nada, assim. Não acreditava num ser superior, mas não... Agnóstica ali, sabia que tinha alguma coisa a mais. Que existia, mas não tinha uma crença, assim. Não levava alguma coisa contigo, assim. Isso, tipo, isso aqui que eu quero, né? Uhum. E aí eu lembro nessa época que eu tava trabalhando em Canoas, eu pegava trem, pegava ônibus e tinha um tiozinho, olha só que louco que a vida é, né? A vida é louca. Nada é por acaso, eu acho, assim, eu penso isso, né? Com certeza. Tinha um tiozinho da Soju, nem sei se ele é vivo ainda, olha, faz acho que uns 10 anos, meu, que eu não vejo. Pode ser meu pai. Olha, faz uns 10 era motorista da Soju. Não, ele era fiscal. Ah, tá. O seu Hermes.
Se o senhor estivesse me assistindo, ó. Ah, tá aí, O vivo senhor ainda. mudou a minha Talvez, vida. né? Eu não sei, tu sabe que ele sempre me mandava feliz aniversário todo ano. 10 anos, acho que faz. 12 anos isso faz. E ele sempre lembrou, tipo, sempre mandava aniversário do nada, assim, o seu Hermes. O seu Hermes mandava feliz aniversário pro meu número, sabe? Porque eu não mudei mais o número. E, assim, continuando, né? Pra vocês entenderem o que tem a ver com o fiscal da Sojil. Esse tiozinho ficava com nós ali, né? Esperando o ônibus. E ficava com o pessoal socializando ali, esperando o ônibus ali no cantinho dele. E aí ele fez amizade comigo na época, eu tinha uns 20 anos, começamos a conversar e tal. E me deu um livro, que era Espiritismo, querendo me converter a todo custo. Assim, tu conhece a religião? Mas assim, não sei o quê. Não sei se ele tinha alguma visão. Tem pessoas que sentem, né? E veem que a pessoa pode ter a mediunidade da pessoa, né? De repente ele queria que eu conhecesse, enfim. Tá. Eu tava nesse processo aí de conversar com o tiozinho e tal. Aí teve um dia que a Patrícia saiu pra trabalhar. Eram às 7 da manhã. Saindo lá com o meu Celtinha lá, bem faceira. Rua vazia, assim, ninguém na rua, né? Só tinha aquele burburinho, assim, de vizinho, assim, né? Um burburinho, daí tu já fica aqui, né? O que será que aconteceu? O que deu, né? Aí eu lembro que eu passei na minha rua ali, onde eu morava, não vou dar nomes, tá? Mas, vai dar processo. Mas na minha rua onde eu morava, tinha um rapaz ali, o apelido dele era Alemão. Não vou dizer nomes. Ah, tranquilo. Alemão. E ele era dependente químico, né? Então ele tinha muito isso e todo mundo sabia que ele, às vezes, aparecia em casa e sumia uma semana. Aparecia, sumia. Ele tava nesse ritmo aí já. Então, o burburinho acontecendo ali na frente da casa dele, daí eu passei de Celtinha bem devagarinho. Não, fiquei olhando pra ver a fofoqueira, né? Olhando assim pra ver o que tava acontecendo, né? Olhei Te assim. entendo bem. E eu, sabe quando... Tipo assim, eu tenho certeza porque eu passei devagar, eu olhei e eu vi as duas senhoras lá, eu não vou dizer o nome, da frente, as duas senhorinhas, o pai dele sentado numa pedra, o pai dele e ele, do lado do pai dele. O pai dele tava assim, chorando, assim, olhando pro chão, e ele do lado do pai dele, assim, também. Mas eu vi o rosto dele, né? Eu ainda olhei para eles e pensei assim comigo, falei no carro sozinho assim, apareceu o Alemão. Tipo, eu olhei assim, o cara apareceu, né? Tava sumido, né? Todo mundo tava falando que tava sumido. Apareceu o fulano. E fui trabalhar. Cheguei 5h30, 6 horas da tarde no mesmo dia em casa. Minha avó era viva ainda. Ela morava com nós lá. Cheguei em casa, primeira fofoca, né? Primeira coisa. Patrícia nem sabe quem é que mataram essa noite. O filho do fulano. O Alemão. Acaba por aqui o podcast. E a minha avó, ela era testemunha de Jeová. Então, vocês já imaginam, né? Eu olhei pra ela assim, quem? Não pode, vó. Eu vi ele hoje, de manhã. Quando eu saí de carro, ele tava ali com o pai dele. Que hora que aconteceu isso? Foi lá pelas 4 da manhã. Foi ali, acharam ele em tal lugar. Aí eu, não pode. Daí eu já fiquei assim, porque daí eu não tinha o conhecimento daquilo, né? Daí eu, como assim? Eu vi o cara, não, tá errado. Aí fui confirmar com outras pessoas, foi tal hora, tal. Falei pra minha mãe assim, para, guria, para. Não, tô falando, eu vi o guri ali. Tá. E eu fiquei martelando aquilo na minha cabeça. Deixa pra lá. Eu fiquei martelando. Eu acho que eu consegui aguentar uns 2 dias, assim, sem tocar no assunto, mas aí foi mais forte que eu. Eu vou ter que perguntar pra alguém quem é que tava ali na frente naquele dia. Porque vai que tem alguém muito parecido. E na hora eu vi, sabe? Apesar que, enfim... Aí, o que eu fiz? Eu voltei do serviço uns 2 dias depois e parei na frente da casa da senhora, que era uma das senhoras que estavam ali no burburinho, né? E também é testemunha de Jeová, né? Então, eu tinha que tomar cuidado com o que eu ia falar. Olha, me diz uma coisa, aquele dia que o fulano lá morreu, eu passei ali de manhã, você estava ali, né? Tu, a vizinha ali, o pai dele, e tinha mais alguém ali, assim, ué, não? Tava eu, fulana, e o pai do Alemão. O quê? Daí piorou mais aí, eu só assim, como assim, velho? Tinha só um homem ali, eu vi 2 e era o cara. Fudeu. Pode falar palavrão aqui? Óbvio que pode. Fudeu. E eu assim, tipo, certeza que não tinha ninguém ali dela. Ué, por quê? Por que, Patrícia? Tá doida? Já queria saber mais, sabe? Aí eu, não, não vê a beleza, era só isso.
E fui pra casa, né, matutando aquilo, e fui matutando, daí tá. Daí comecei a frequentar, daí eu pensei, não, eu vou ter que ir atrás, aí eu comecei no centro espírita, aí... É que nem eu disse, tem que acontecer as coisas pra gente acreditar. Com Então, certeza. aí aconteceu aquilo ali, daí eu fui. Daí a mulher lá do centro espírita falou pra mim assim, ó, tu tenha uma divindade assim, tu quer aflorar, tu quer te aperfeiçoar, papapá, né? Melhor não, deixa assim, Deixa né? quieto, Não, não né? quero ver, entendeu? Tipo, ter alguns dons é legal, né? Sentir algumas coisas é legal, às vezes pro nosso bem. Mas deixa quieta essa parte aí de enxergar aí, que eu não quero aflorar não isso, deve ser não legal. quero aflorar isso aí, não. Daí ficou por isso mesmo. Mas comecei a frequentar assim, né? E tal. Claro. Comecei a pegar gosto e tal. Daí aconteceram muitas e muitas outras coisas. Mas ali comigo. foi o despertar ali. Foi o despertar. Foi nesse momento aí que daí eu comecei a seguir. E aí depois entra a questão da paralisia do sono, né? Um bagulho bem. Mas tenso. sabe que tu tava falando dessa de tipo, de ir pra trabalhar e tal, eu lembrei Eu de uma tenho uma história. também. Eu sei. Tu sabe, eu eu sei te qual que chamei é. no A dia, época né? que a gente se conversava ainda, né? Que a gente não... Isso, antes da gente parar de se ser falar. amigo e É. tal. Não, que a gente só tem o podcast e a fachada. É por causa daquele ali, ele comanda a gente não trabalha aqui junto, mas a gente não Uma gosta vez- muito. Tá. É o pai daqui. Uma Conta que vez eu depois eu tava conto indo uma. pro trabalho, trabalhar numa empresa na 62 ali. E daí eu saía, tipo, 5 e alguma coisa pra ir trabalhar. Morava aqui ainda. E daí eu pegava ônibus na rua ali, na principal, do Rio Sul ali, sabe? Uhum. E daí, tá. Daí eu ia de mochilinha a pé, assim, e tal. Daí Pimposo. eu parava, tipo, na frente do negócio de vender carne ali que tinha ali. Daí eu fui, assim, atravessei a rua, assim. Daí eu parei, assim, na frente do negócio, esperando o ônibus, assim, eu senti mais um cheiro de cachaça, assim, fora do meu. Não pode ter um mendigo aqui. Eu fiquei olhando, assim, não pode ser, né, cara? Aí eu olhei, assim, não tinha ninguém. Quando eu olhei pro lado, assim, tipo, pro lado direito, tinha um murinho, assim, meia altura, assim, tinha uma mulher bem assim, ó. Mas, tipo, com o olho muito arregalado, assim, sabe? Ah, mas pensa que me arrepiou os penteios que eu não tinha, sabe? Uhum. E eu olhei pro outro lado, daí ela falou bem assim, oi, oi. Daí eu olhei pro lado assim, eu olhei pro outro lado, ela já não tava mais ali. Meu Deus do céu, que ônibus desgraçado que não veio nunca. Daí tava vindo o ônibus assim, eu entrei branco, assim. Daí tinha uma colega minha que pegava o mesmo ônibus, né? Ela, que foi que tu tá branco? E eu, tu não vai acreditar no que eu vi. A gente passou com o ônibus na frente da casa, não tinha ninguém na casa. Eu falei, não pode ser. Cruzes. Daí esse aqui já era mais envolvido nas funções, assim. Ô, Bruno, eu tenho um negócio pra te falar. E eu, assim, assado. E ele, não acredito, não sei o que. Não me lembro o que tu falou na época pra mim. Eu falei, para de usar droga. Mas pensa que eu fiquei... Aquele dia, assim, pra mim, foi eu tomei um cagaço. Aquele dia foi foda. Porque claro, tá doido. depois Deu disso... oi ainda, né? Depois disso ainda aconteceu outras coisas, assim. Mas hoje eu sou um cara que... Eu acredito nesse tipo de coisa. Né,